nesse momento saudar a igreja na graça e na paz do nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como disse a diaconisa Mônica em relação ao texto de Neemias, é bom lembrar que o contexto de Neemias era um contexto de reconstrução. O povo voltava da Babilônia e o processo de reconstrução do templo, reconstrução da cidade, reconstrução das suas vidas, reconstrução da sua relação com o Deus eterno. E um momento tinham passado por muito sofrimento, eles estavam muito angustiados, estavam muito tristes. E naquele momento de angústia, que mesmo tendo uma grande colheita e o povo muito angustiado, e aí lá Neemias, lá no texto de Neemias, no capítulo 8, no versículo 10, ele diz assim: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Irmãos, no cristianismo, talvez como em várias áreas da vida também, mas no cristianismo, existem duas relações diretas que afetam tremendamente a nossa vida, durante toda a nossa vida, que nós temos conhecimento, que são duas dimensões muito fortes, né? De um lado, a alegria e a força, e de um outro, a tristeza e a fraqueza. A verdade é essa: quando nós estamos alegres, nós nos sentimos fortalecidos, nos sentimos fortes, nos sentimos, como a lição de hoje de manhã, encorajados, motivados, né? E quando nós estamos tristes, quando a tristeza alcança os nossos corações, consequentemente nós nos sentimos fracos, nos sentimos frágeis, nos sentimos fragilizados. Algumas pessoas até podem ter dificuldade de entender, né, essa questão, por achar que às vezes nós não podemos nos sentir fracos, o que não é verdade, né? Por muitas vezes podemos correr o risco de nos sentir fracos. Mas o que nós queremos falar nesta manhã não é sobre a fraqueza e sobre a tristeza, mas nós queremos falar sobre a alegria e a força. Nós queremos dizer que por que a alegria cria em nós uma espécie de energia, né? Uma espécie de poder, né? A energia, ela nos fortalece e faz com que a alegria, ela nos fortalece e faz com que nós tenhamos a energia necessária para que conseguimos realizar as coisas. E aí a gente pode usar como exemplo, né? Todos nós aqui, ou a maioria de nós aqui presente, né? Os mais novinhos talvez não, mas os mais adultos, todos nós temos um celular, né? E quando o celular começa a descarregar a bateria, né? O que a gente faz? A gente pega o celular e coloca na tomada. E quando a gente coloca o celular na tomada, a gente está querendo que ele faça o quê? Que ele recarregue a energia, que vai recarregar a bateria, permitindo que o celular funcione por mais um tempo. Não é verdade? Nós também, né, corremos o risco de ficar com a bateria descarregada, né? E é necessário que nós possamos recarregar a bateria. É necessário que nós consigamos ter a intenção de que as nossas vidas estejam sendo recarregadas por esta ação de Deus sobre as nossas vidas. E a palavra de Deus nos diz que exatamente a alegria de Deus que produz em nós a força para viver. Essa alegria está disponível e ela não depende das circunstâncias. Esta alegria que o Senhor Deus está falando, que renova as nossas forças, ela não depende do fato de que tudo esteja bem ou não nas nossas vidas. Ela não está vinculada ao fato de que tudo esteja correndo bem, que está tudo dando certo, que as nossas vidas, nossos relacionamentos, nossas famílias, nosso emprego, porque se nós formos esperar estas condições, né, certamente nós não conseguiremos nos sentir alegres. Por quê? Porque teremos momentos nas nossas vidas que passaremos por dificuldades. Teremos momentos nas nossas vidas que nós passaremos por situações que não são agradáveis, situações que não são confortáveis, né, em todas as áreas da nossa vida. Ou às vezes nós estamos bem, mas as pessoas que nós amamos não estão bem. Isso provoca em nós também uma tristeza por ver o outro em situação de angústia. Portanto, quando nós pensamos como nós podemos nos manter ativos, como nós podemos nos manter fortes,
Como nós podemos nos manter animados diante de toda e qualquer circunstância? Nós podemos nos manter animados diante de toda e qualquer circunstância se nós permitirmos e se nós desfrutarmos e se nós experimentarmos a alegria do Senhor. E esta alegria que é do Senhor, a própria palavra está dizendo, que é a nossa força, é tão interessante que ela só pode ser compreendida pela dimensão da espiritualidade, pelos olhos da fé. A palavra de Deus nos diz lá em Coríntios que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas discernem espiritualmente. Ou seja, os homens naturais, as pessoas que não possuem Deus, as pessoas que não conhecem a Deus, as pessoas que não entregam as suas vidas a Jesus Cristo, elas não podem entender esta alegria que não está vinculada à circunstância. Lembra da canção que nós cantávamos? Não olho a circunstância, eu me guio por fé. Não é isso? Eu não olho as circunstâncias, eu me guio por fé. Mas isso é loucura. Sim, exatamente. Ou seja, a fé faz que nós consigamos enxergar o que não existe e ter certeza daquilo que ainda não aconteceu. E é nisso que nós temos que amparar a nossa alegria. A nossa alegria não está relacionada às circunstâncias que vivemos. A nossa alegria não está relacionada às dificuldades que nós vivemos. As nossas alegrias não estão relacionadas aos benefícios e às conquistas que nós conseguimos. A nossa alegria, ela tem que vir do Espírito Santo de Deus. A nossa alegria tem que vir do céu. A nossa alegria tem que vir do coração de Deus para o nosso coração. É uma alegria que o mundo não compreende. É aquilo que o Evangelho de João diz: deixo-vos a minha paz, e a minha paz vos dou, mas eu não vou lá dou como o mundo a dá. Por quê? Porque a paz do mundo depende das circunstâncias. A paz do mundo depende das situações. A paz do mundo depende que as circunstâncias estejam boas para que possamos sentir. A paz de Jesus Cristo, a paz de Deus, ela não depende das circunstâncias. A paz de Deus faz com que nós sintamos alegria independente da situação. Todas as vezes que eu falo isso, eu me lembro com muita alegria, né? Hoje ele já está com o Senhor, né? Mas me lembro com muita alegria de um senhor, um diácono, o seu Santino, né? Na igreja que eu fui criada lá no Jardim Novo Osasco, em Osasco, São Paulo. O seu Santino, ele era uma pessoa que era interessante. Ele enxergava as coisas sempre pela ótica da alegria, sempre pela ótica de que as coisas estavam boas, né? E nós tínhamos eu já posso ter contado essa história aqui. Se eu contei, Dudu sempre que me lembra, né? Mas se eu já contei, vou contar de novo, né? Como a igreja, como eu estou aqui há pouco tempo, ainda estou repetindo poucas histórias, né? Depois vou começar a repetir bastante, né? Mas o seu Santino, eu me lembro que nós tínhamos um ponto de pregação lá em Osasco, numa favela enorme que tinha em Osasco, muito grande, né? E essa favela, para vocês terem uma ideia do nível da favela, era chamada Favela do Buraco Quente, né? O nível de violência lá era um horror, né? E nós tínhamos vários projetos lá nessa favela. E eu e os meninos, né, nós íamos de manhã, o culto era à noite. De manhã aliás, a escola dominical de manhã, o culto à noite. À tarde a gente ia com o seu Santino e mais um grupo lá para esse espaço. Nós construímos um barraco no meio da favela e era a nossa igreja, né? E nós fazíamos o culto lá. Aí eu me lembro de um dos domingos, né, que eu não fui, né? Aliás, eu fui com o seu Santino e quando chegou a tarde, né, à noite, a outro domingo anterior que eu não tinha ido. Nesse eu fui com o seu Santino e nós fomos para lá e o pessoal do louvor e tal. E na hora que nós começamos o culto, um tiroteio violento. Mas um tiroteio daqueles terríveis assim, e muito perto da gente. O seu Santino falou: deita e continua o culto. Nós deitamos todos de costa, né, no chão da igreja. E a gente cantou, a gente orou, o seu Santino pregou, teve gente que decidiu por Jesus, né? Aí quando os tiros pararam, nós nos levantamos, né? Sentamos, ficamos ouvindo para ver se realmente já tinha parado o tiro. Aí nós saímos da igreja e fomos embora. Quando chegou a noite, o seu Santino foi dar um testemunho. Foi uma maravilha, foi uma bênção, Deus esteve conosco. E eu fiquei perguntando: seu Santino em algum momento vai falar do tiroteio, não é possível, né? E aí, mas foi uma bênção. E quando terminou, né, eu fui: seu Santino, por que o senhor não falou do tiroteio? Ele falou assim: o tiroteio foi irrelevante. Eu falei: não foi não, seu Santino, era tiro demais. Ele falou: eu senti a presença de Deus. Você não sentiu? Eu falei: senti. Não teve gente que decidiu por Jesus? Ele: foi, decidiu, foi sim.
Nós não cantamos? Cantamos. Nós não oramos? Você já participou alguma vez de um culto deitado? Eu falei, não, seu Santino. Você dormiu? Eu falei, não. Então Deus falou conosco. Então, o seu Santino enxergava essa dimensão. E é isso que eu quero convidar, irmãos, que a gente consiga enxergar pelos olhos da fé uma alegria, como um bálsamo, como um óleo que derrama dentro de mim, que é o Espírito Santo de Deus. É o mesmo Espírito que deu força a Sansão. É o mesmo Espírito que deu inteligência a Salomão. É o mesmo Espírito que deu capacidade de governo a Davi. É o mesmo Espírito que deu a fé a Abraão. É o mesmo Espírito que deu intrepidez da palavra a Pedro. É o mesmo Espírito que deu competência na teologia a Paulo. É o mesmo Espírito que deu poder ao ao evangelista João. É o mesmo Espírito que fez com que Estevão, quando estava sendo apedrejado, nos últimos momentos da sua vida, viu o céu aberto. E ele começou a cantar, porque ele enxergava o Espírito Santo de Deus quando ele estava prestes a morrer. É esse Espírito, é esta força, é esta alegria que nós precisamos experimentar. Então, quando alguém perguntar para você como é que está a sua vida, pelo poder do Espírito Santo de Deus, eu estou repleto de alegria. Repleto de alegria. Não cabe em mim a alegria. Não cabe em mim. Precisamos viver diferente dos que não têm Jesus. E precisamos pregar para que eles possam saber o que é viver com Jesus. Para que eles possam saber como é possível sentir alegria no dia da tristeza. Como diz Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que a oliveira minta, ainda que não haja mais gados nos currais, que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, que os montes se lancem ao mar. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e confiarei no Deus da minha salvação. Meu irmão e minha irmã, você está experimentando esta alegria? Se você não está experimentando, eu estou dizendo que você está perdendo a maior de todas as oportunidades do mundo, porque o Espírito Santo de Deus que vive em você, o Espírito Santo de Deus que vive em mim, permite que nós possamos sentir alegria, mesmo diante das circunstâncias mais terríveis. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu li um livro que foi muito importante na minha vida. Lembro até hoje do autor, Merlin Carothers. Ele era um capelão do exército e ele escreveu um livro maravilhoso. O título do livro era O Poder, o Louvor que Liberta. Alguém leu esse livro? Foi um best-seller. Depois ele escreveu um outro dizendo Vitórias na Montanha do Louvor. Eu li também. E ele dizia o seguinte: louve a Deus diante das circunstâncias, ao invés de ficar pedindo. Agradeça a Deus pelo acontecido a partir da fé. Ou seja, e ele diz assim: louve, adore ao Senhor. Numa circunstância difícil, agradeça ao Senhor pelo milagre que você sabe que vai acontecer. E eu pergunto, irmãos, se não fosse o milagre de Deus, se não fosse Deus que esteve ao nosso lado, se não fosse os livramentos do Senhor, se não fosse a intervenção do Senhor, se não fosse o cuidado do Senhor, você moraria onde você mora? Você teria condições que você tem? Você se alimentaria o que você se alimentou ontem? Você estaria vivo hoje para contar essa história? Então, por que duvidar? Por que duvidar? Por que viver em angústia? Por que experimentar a dor da angústia quase que definitivamente? Porque a alegria do Senhor interfere os nossos corações e faz com que as nossas casas sejam entusiasmadas com essa alegria. Vamos viver essa alegria, vamos ser contaminados com essa alegria. Ontem, quando eu cheguei aqui, que vi 40 jovens aqui dentro dessa igreja, eu olhei pela fé e acreditei que eles estarão aqui sim. Pela fé eu creio e eu acredito e eu enxerguei pela fé que nós teremos um grupo grande de jovens e de adolescentes nessa igreja, e daqui a pouco, só que para isso nós precisamos orar, para isso nós precisamos estar abertos, para isso eles precisam chegar aqui e encontrar pessoas que têm a alegria de Jesus no seu coração. É fingimento? Não, é fato concreto, é situação real.
em Gálatas, no capítulo 5, versículos 22, a palavra diz que um dos frutos do Espírito é a alegria. Você entregou sua vida para Jesus? O Espírito Santo de Deus vive em você? Então você está empoderado da possibilidade de sentir alegria em qualquer circunstância. Está claro isso? Vou perguntar de novo, você entregou a sua vida para Jesus? Você reconheceu Jesus como o seu único Senhor e Salvador? Você sabe que Jesus vive em você por conta disso? Você sabe que o Espírito Santo de Deus vive em você? Então, se o Espírito Santo de Deus vive em você, a alegria do Espírito Santo de Deus, que é um dos dons do Espírito, está em você. E você desfruta dela se você quiser. Agora, se você não quiser, você vive a tristeza, achando que a tua casa é a pior casa do mundo, que o teu trabalho é o pior trabalho do mundo, que a tua família é a pior família do mundo, que a tua igreja é a pior igreja do mundo, você vai viver parecendo aquele personagem de história de quadrinhos antigos, que eu nem lembro o nome dele, acho que era o Bart, né? Que era um que chegava em todo lugar e ele dizia assim: ô dia, ô tristeza, ô vida, ô azar, né? Lembra desse personagem? Bart era o nome? Quem é os mais antigos aí? Eu não lembro o nome. Era uma hiena, né? Que ao invés de rir, ela chorava. Lembra disso? O personagem já era um personagem para ser contraditório mesmo, porque a hiena dá risada o tempo inteiro. Vocês não conhecem esse personagem, vocês são novinhos, tá vendo? Eu vou mostrar depois para vocês. Você conhece, Dudu? Como que é o nome? Você lembra o nome? Eu não lembro o nome da hiena. Como? Ah, é Lip, exatamente. Aí ele dizia: ô tristeza, ô vida, ô dia, ô azar. Será que você está reproduzindo essas palavras? Da sua casa? Da sua família? Do seu marido? Da sua igreja? Não, não, não. Não é essa a proposta de Deus. Ela está dizendo: agradeça ao Senhor, louve ao Senhor, agradeça ao Senhor pela sua casa, agradeça ao Senhor pelo seu marido, agradeça ao Senhor pelo Espírito Santo de Deus que vive em você, e você vai ver a revolução que vai acontecer na sua vida. O Senhor nos convida e nos oferece a oportunidade de vivermos felizes. Por quê? Porque as coisas vão bem? Porque não tem problema? Não, é porque o Espírito Santo de Deus que está em nós nos encoraja e nos dá tempo e condição para isso. É lógico que precisamos ser prudentes. A palavra de Deus nos diz em Eclesiastes, lá no capítulo 3, no versículo 4, que tem tempo de chorar, tem tempo de rir, tem tempo de prantear e tem tempo de deixar de chorar. Mas mesmo quando nós estamos chorando, o que a palavra está propondo aqui, e o que Neemias diz, é que a alegria do Senhor é a nossa força. E as lágrimas podem durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque quando você amanhece o seu dia, o Senhor Deus renova sobre você a sua misericórdia e te dá mais uma oportunidade de viver um dia alegre e um dia feliz. Precisamos aprender a chorar com os que choram, para que possamos ser também consolados. Precisamos saber que as vitórias verdadeiras nos alcançará pela graça do poder e do Espírito Santo de Deus. E se porventura elas não chegarem como nós queremos, o Espírito Santo de Deus permitirá que continuemos sentindo alegria, e não depende das circunstâncias. Finalizando a nossa reflexão nessa manhã, o momento de se alegrar é no meio das adversidades. De agora em diante, tenha isso como uma prática na sua vida. Lembre-se sempre: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Por quê? A alegria do Senhor é a sua força. Está triste? Busque o Espírito Santo de Deus e diz: Espírito Santo do Senhor, que vive em mim, eu peço nesse momento que a tua alegria inunde o meu coração. E independente das circunstâncias, o Espírito Santo de Deus fará com que você sinta uma profunda alegria que não tem explicação, que não tem sentido racional, que não pode ser compreendida e nem explicada, mas que pode ser sentida a partir da presença profunda do Espírito Santo de Deus em nós, nos dando conforto e alegria no meio da circunstância. Por isso, faça da sua vida, faça da sua casa,
faça do seu casamento, faça da sua igreja, faça do seu trabalho um lugar repleto de alegria. E quando as pessoas perguntarem para você: tua vida está muito bem, você não tem problema? Porque a semelhança do seu Santino, você está sempre feliz? Você está alegre o tempo todo? Aí você pode dizer para ele: a minha alegria vem do Senhor, porque essa alegria é a minha força. Que Deus nos abençoe. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos chegando ao final desse momento de adoração e serviço ao nosso Deus. Alguns avisos importantes, né? Primeiro, não sei se os jovens querem falar, né? Ou eu mesmo falo por vocês. Posso falar? Querem falar? Não? Eu mesmo? Os nossos jovens são mais quietinhos, né? Ontem nós tivemos uma programação maravilhosa aqui na igreja. Teve um momento que eu contei, nós tínhamos mais ou menos em torno de umas 40 pessoas, né? Tinha mais, né? 47. Então, mais ou menos em torno de 50 pessoas. Tinha jovens, tinham adolescentes, pré-adolescentes, né? E a grande maioria deles eram visitas, né? E eu fiquei muito contente, né? Fiquei muito contente mesmo. Tenho certeza, eu já falei com eles pessoalmente ontem à noite, né? Falei com Jonatas, falei com Késia, né? Sei que eles ficaram extremamente felizes por isso, né? E mostrou que é possível, né? E sabe o que eu achei mais interessante, Davi? Que hora que você foi embora ontem? Umas 9 e pouco. Porque eu saí daqui já era mais ou menos umas 8 e pouco, né? Davi foi embora, que foi ele que fechou a igreja ontem. Por quê? Porque eu falei: Davi, os meninos deixaram para mim fechar a igreja. Só que o quê? Os convidados de Késia, de Ícaro e de Jonatas estavam ainda 8 e tanto da noite jogando ainda, né? Brincando, jogando. Eu falei: a gente não pode chegar para eles e dizer: ó, nós precisamos ir embora, vamos fechar a igreja. Eu falei: Davi, você pode ficar um pouco mais com eles? Posso, pastor? Tranquilo. Então eu vou pegar minha carona e você fica aí. O que acontece? Os convidados dos meninos, junto com os meninos, foram embora da igreja por volta de 9 horas da noite. Irmãos, isso é simplesmente maravilhoso. Não sei se vocês conseguem dimensionar o que significa isso. Eu que fui um jovem criado na igreja, isso significa que a gente usar, não sei se os jovens ainda usam essa palavra, mas na minha época fala assim: tá dando liga, né? Eu acho que é uma palavra que não usa mais, né? Tá dando liga. O que acontecia com a nossa juventude? A gente não queria ir embora da igreja. A gente ia orar numa salinha, depois que terminava o culto, a gente estava na igreja na quarta-feira para fazer oração, a gente ia para a igreja jogar ping-pong e ficava a tarde inteira na igreja, que a zeladora chegava 8 horas, 9 horas da noite e dizia: ô, vocês não vão embora não? Aí a gente ia embora e parava na esquina, tanto que até hoje eu tenho um grupo de colegas que foram todos lá da igreja de Novo Osasco, que chama Clube da Esquina, porque a gente ia para a esquina e ficava lá juntos, porque a gente gostava de estar juntos. Gente, com jovem, com adolescente, é isso que acontece, dá liga. E se der liga, dá liga lá no céu. E dá liga aqui, a coisa é extraordinária, né? Então eu estou acreditando muito nisso e eu estou chamando isso de um movimento. Um movimento de Deus na vida dos nossos jovens e adolescentes, né? E eu quero que nós oremos por isso, que nós sonhemos isso, que nós nos comprometemos com isso, né? A igreja presenteou, quem estava jogando lá ontem, não era nem o Zéinho também estava, né? Ontem eu estava lá me acabando no ping-pong. Eu comecei a primeira partida de ping-pong, tomei 27-1 do Juninho. Na segunda foi 27-15. Na terceira foi 27-18 para mim, né? Ou seja, na terceira eu recuperei Ele falou, o Juninho usou um termo engraçado, ele falou: a memória dos músculos, né? Eu falei, nem sabia que existia isso, né? É o Jair, pronto, é que eu chamo ele de Juninho, é o Jair Júnior. Então assim, irmãos, foi um trabalho maravilhoso. Quem esteve ontem, só quem esteve aqui viu a energia, né? Foi muito bom. Então, graças a Deus, está de parabéns os coordenadores, né? Jonatas e Késia, está de parabéns os orientadores, Bruna e Lucas, e também o Levi, que é o orientador de adolescentes, junto com a esposa, né? Então, estão de parabéns a mesa diaconal, que deu todo o suporte de alimentação. A molecada começou a comer cachorro-quente até não querer mais, né? Então assim, está tudo de parabéns, né? Deus abençoe,
né? Ganhamos uma mesa de ping-pong, depois eu quero desafiar aí quem diz que joga bem, né? Eu estou aí para desafiar, né? E é uma coisa para nós usarmos, né? Em outros momentos também. No café da quarta-feira nós vamos usar, né? Então foi uma bênção, tá? Então Deus abençoe todos. Vamos fazer mais vezes, fazer ações menores, de menor porte, com mais constância, para que isso vá de fato pegando e dando liga. Um outro aviso: quarta-feira, culto à Noite da Esperança, tá? Às 18h30 nós temos o café e às 19h30 o culto de oração. Próximo domingo já é 1º do mês, né? Próximo domingo nós temos ceia, tá? E tem dois avisos, que são um aviso dos adultos e um outro aviso que é sobre a escola dominical no próximo domingo, e um aviso da live.